Hello pessoas, tudo bom com vocês? Johnny Cruz aqui para mais uma aula do DSM Pocket, esse cursinho aí mini que eu gravei em 12 dias, hoje é o 12º, nem acredito que eu já cheguei no final, tá certo? E eu preciso dizer para vocês o seguinte, hoje vai ter conteúdo pra caramba, na verdade modulações, né, que é o tema dessa aula. É um tema muito extenso, é um tema que definitivamente não dá para falar dele com profundidade em uma hora, tá? Mas eu vou tentar falar né, de tudo que eu acho interessante, porque essa aula aqui vai ser mais uma provocação, tá certo? Ela não vai ser uma aula de aprofundamento, então ela vai ser uma provocação para que você entenda, né, como que a gente pode pensar em modulações, quais são os tipos de recursos, né, que já existem por aí, né, a galera que estuda teoria musical, a galera que, né, compõe e tal, que mexe com arranjo, já é um tipo de linguagem que já é utilizado. Então, para você se familiarizar com isso e, né, com esse conteúdo dessa aula aqui, eu creio que você vai conseguir já estudar, fazer suas pesquisas aí e encontrar os seus próprios caminhos para poder fazer as suas modulações, tá certo? E, né, eu quero já rapidamente aqui no início dessa aula dizer, né, que se você quiser as gravações dessas aulas todas aqui, você tem que se inscrever lá no link da minha bio, mas no link lá você não vai estar se inscrevendo só para ganhar essas aulas aqui, né, a gravação de todas essas aulas. Você também vai estar se inscrevendo para a série Por Trás do DSM, né, que é uma série que eu vou fazer entre os dias 8 e 12 de setembro. E nessa série eu vou soltar uma série de vídeos lá para poder falar sobre o embasamento que eu tenho por trás da minha metodologia, né? A minha metodologia do meu curso pago, né? Como eu já disse várias vezes aqui, esse cursinho que eu estou fazendo aqui é uma miniatura bem reduzida do que é o meu curso completão mesmo, né? E aí, se você ficar interessado, né, de pegar aí o meu curso pago, tá? Entre os dias 8 e 12 de setembro eu vou soltar uma série de vídeos aí para te mostrar qual que é o fundamento pedagógico, os fundamentos metodológicos, né, científicos até, que eu uso por trás da minha metodologia, né? E essa série vai ser, o objetivo dela principal é montar uma nova turma aí que vai começar já, né, depois da segunda metade de setembro. Beleza? Então, tendo dito isso, vamos agora para o nosso assunto, que é modulações, tá certo? Então, primeira coisa que eu preciso dizer aqui é o seguinte, as modulações, para que servem as modulações, né? E quando eu estou, na verdade, a definição de modulação, é melhor começar por isso, né? Definição de modulação é quando você sai de uma tonalidade e vai para outra. É simples assim, né? Eu estou em Dó maior, eu vou para Sol maior, eu vou para Mi bemol maior, né? Isso seria uma modulação. Mas por que eu preciso usar isso numa música, né? E até pensando em termos de mercado musical atualmente, né, as músicas estão cada vez menores, né? Por que eu precisaria pensar em modulações, sendo que às vezes as músicas elas não passam aí de 3, 4 minutos, né? Você, tá, usualmente usa as modulações para causar contraste na sua composição. Então, mesmo que sua música seja pequena, você pode, né, fazer uma modulação que a gente chama de seccional, vou falar dela aqui daqui a pouquinho, né? Que é você estar numa tonalidade, né? Na primeira parte da sua música, por exemplo, na estrofe da sua música, você está numa tonalidade, e aí no coro você passa para uma outra tonalidade. Você pode fazer esse tipo de coisa, né? Então, mesmo as músicas sendo pequenas, mesmo as nossas peças sendo pequenas, você pode usar o recurso da modulação para fazer contraste, para diferenciar uma parte da outra, né? E a modulação é basicamente para isso, né? Para que você consiga dar mais cores sonoras à sua composição, ao trecho de música que você está compondo, além do próprio mundo tonal. Porque o mundo tonal, por mais que a gente tenha todos os recursos que eu já apresentei para vocês aí, né? Os acordes diatônicos, os acordes da própria tonalidade, né? As cadências secundárias, os empréstimos modais, a gente tem uma limitação dentro disso, que é o número de recursos, né? E quando a gente pensa em modulações, a gente pode ampliar esse prisma, né? Então, essa é a utilidade das modulações, é fazer com que a gente tenha mais recursos ainda para trazer mais cor, né? Uma música, por exemplo, às vezes você faz uma música que ela tem estrofe, coro e ponte, né? Você, se você quiser e você já tiver um ouvido treinando para isso, você consegue fazer essa música acontecer em 3 tonalidades diferentes,
né? E se você tiver, né, destreza aí, você pode fazer isso sem que isso fique soando muito forçado, né? E é dentro disso que eu quero trabalhar aqui com vocês. Beleza? E aí, olha só. Para a gente poder pensar em modulações, isso aqui, ó, é o nosso mapa mundi, tá? É a forma como a gente vai pensar aí, né, de uma forma geral a respeito das tonalidades, né? Aqui, eu acho que em uma das aulas que a gente passou aqui, inclusive eu falei, né, da sequência das quintas, né? Isso aqui é uma sequência de quintas, ó. Dó, sol, ré, lá, mi, si, fá sustenido, sol bemol, né, ré bemol, lá bemol, mi bemol, si bemol e fá. Aqui estão todas as tonalidades maiores possíveis, porém elas estão organizadas aqui em ordem de aparecimento, né, dos acidentes. Então, aqui, ó, no dó a gente tem 0 acidentes, a gente não tem nenhum sustenido nem bemol, né? Então é a única tonalidade que a gente não tem acidentes. Na tonalidade de sol, a gente já tem um sustenidozinho aqui, né? E teve uma aula aqui que eu falei sobre isso, né? Que já seria o fá sustenido. Na tonalidade de ré, a gente teria 2 sustenidos, que seriam aqui o fá sustenido e o dó sustenido. Em lá, a gente já teria 3 sustenidos, né? Então, à medida que você vai andando nessa direção, você vai subindo o número de acidentes que tem dentro da tonalidade, né? Até a gente chegar aqui, né? Quando a gente chega aqui, ó, porque se a gente fosse nessa progressão aqui, a gente tem 3 sustenidos, 4, 5, aqui eu teria 6, né? Pensando em fá sustenido. Só que nesse momento a gente dá um flip aqui, né? Eu paro de considerar isso aqui como fá sustenido, passo a considerar como um sol bemol, tá? E o sol bemol, ele também tem 6 acidentes igual ao fá sustenido. O fá sustenido tem 6 sustenidos e o sol bemol tem 6 bemóis, né? Mas por que a gente dá esse flip? Justamente para a gente poder fechar o ciclo lá em cima. Porque depois do sol bemol, ó, sol bemol tem 6 bemóis. Se a gente for fazendo em bemóis o término do ciclo aqui, a gente vai diminuindo o número de acidentes. Então aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Né? Então, é assim que a gente pensa nas tonalidades, até em questão de proximidade. Quando a gente fala, por exemplo, essa tonalidade é vizinha da tonalidade de sol. Eu estou na tonalidade de sol e aí alguém pergunta, qual que é a tonalidade vizinha da tonalidade de sol? Tonalidade vizinha é a tonalidade que tem a menor diferença em relação aos números de acidentes, né? Então, se eu estou em sol aqui, por exemplo, ó, o ré seria vizinho de sol e o dó também. Por quê? O sol tem um sustenido, o ré tem 2, ou seja, aqui foi acrescentado apenas um sustenido. E se eu fizer o caminho voltando, né, eu não tenho nenhum sustenido. Então eu tiro o único que eu tinha. Então, ré é tonalidade vizinha de sol, né? E dó também é tonalidade vizinha de sol. Em outro lugar aqui, ó, se eu tiver em lá bemol, quem que são as tonalidades vizinhas de lá bemol? São ré bemol e mi bemol, né? Enquanto lá bemol tem 4 bemóis, ré bemol vai ter 5 e mi bemol vai ter 3. Então é assim que a gente vê o nível de proximidade entre as tonalidades. Porém, não para por aí. Porque olha só, não sei se você percebeu aqui dentro também, eu coloquei um tanto de tonalidadezinha. Quais tonalidades são essas? São as tonalidades menores, que são, na verdade, as tonalidades relativas das maiores. Então, lá menor, que é a tonalidade relativa de dó, ela tem exatamente o mesmo número de acidentes que dó, ou seja, 0, né? Se eu tiver em lá maior, a tonalidade relativa de lá maior, que é fá sustenido menor, ela tem exatamente, né, a mesma armadura de clave que a gente diz, né? Ou seja, tem os mesmos acidentes, tem os mesmos sustenidos que lá maior. Então, dessa forma, a gente tem uma organização completa aqui das tonalidades, a gente consegue visualizar tudo muito bem, por isso que eu falei que isso aqui é um mapa mundizinho, né? Então, para você montar aí na sua casa é simples, é igual eu fiz aqui, ó, você pega dó, vai indo até fá sustenido, de fá sustenido você passa a considerar aqui como sol bemol, vai até lá em cima, e depois você põe dentro da rodinha as tonalidades relativas, e aí você vai ter todas as tonalidades possíveis. Tendo o nosso mapa mundi, então a gente já pode falar sobre as modulações. Só que olha só, gente, olha o tanto de tópico que eu pus aqui para poder falar para vocês. Então, né, de cara eu já digo que eu vou passar bem rapidão aqui, eu não vou conseguir aprofundar em tudo,
mas como eu já disse no início aí, isso aqui é mais uma provocação para vocês entenderem, né? Como que a gente pode utilizar os recursos, né? E cabe a vocês. Se você quer aprender isso aqui de fato, talvez você possa pegar essa aula aqui, né? E, por exemplo, eu quero dominar tudo que o Johnny falou sobre modulação. Então, pega essa primeira parte que eu vou te falar aqui e passa um tempo se dedicando ao estudo dela, né? Depois que você entender que você dominou isso aqui, vem nessa aula aqui de novo, pega o segundo ponto, entende o conceito, entende na prática, coloca aí nos seus arranjos, nas suas composições, beleza, entendi de novo? Passa para o próximo, vai fazendo assim, tá certo? Então vamos lá, olha só, a forma mais usada aí, e eu talvez diria que a forma mais simples da gente modular, né, porque a gente pode modular harmonicamente ou melodicamente, né? Mas eu acho que essa forma aqui que eu vou falar com vocês é a forma mais simples de modular, que é utilizando acordes que a gente chama de acordes pivô. O que são acordes pivô? Tá? São acordes que promovem a conexão entre as duas tonalidades que eu estou querendo né, fazer a transição, a modulação. Só que aí um princípio importante, tá? Se eu vou do Dó para o Sol, é muito fácil achar algum acorde pivô porque elas são duas tonalidades bem próximas, tá? Por que são tonalidades bem próximas? Se eu estou em Dó maior, ó, o acorde de Dó maior, né, o acorde da tônica, já é o quarto grau de Sol. Então o próprio Dó já serve como acorde pivô para eu poder ir para o Sol. O segundo grau, que é Ré menor, não está presente em Sol maior, porém o terceiro está, que é Mi menor. Mi menor é a sexta, né, da tonalidade de Sol. Aí a gente vai para o Fá, não está presente em Sol maior, porém depois qual acorde que a gente tem? A gente tem o acorde de Sol, que também está presente na tonalidade de Sol maior. Depois a gente tem o acorde de Lá menor, que também está presente na tonalidade de Sol maior, né? E por fim a gente tem o acorde de Si meio diminuto, que não está em Sol. Mas olha só, de todos os acordes de Dó maior, a gente tem 4 acordes em comum com a tonalidade de Sol, que é o acorde de Dó, Mi menor, Sol maior e Lá menor. Então eu posso, para fazer o enlace entre essas duas tonalidades, eu posso usar qualquer um desses 4 acordes. Então isso faz com que a modulação seja muito mais suave, né? Ó. Deixa eu aumentar aqui, né? Ó, tô em Dó maior. Aí eu faço Lá menor, Fá. Agora eu quero começar a modular para Sol. Vou para Sol, Lá menor, Dó, Ré maior. Né? Aqui eu já fui criando o caminho a partir do Sol, né? Quando eu fui para Sol, fiz Lá menor. Aqui eu já estou pegando somente acordes de Sol maior, né? Tocando a sequência inteira, eu já sinto que eu estou em Sol, né? Então, nesse caso, né, tanto o Sol quanto o Lá menor quanto o Dó já me serviram aqui de pivô, né, para já me colocar no contexto de Sol maior, né? E aí, o que realmente me faz firmar dentro da tonalidade de Sol maior? É quando eu escolho um acorde, né, dominante, que aí efetivamente faz a tal da cadência perfeita que eu já falei com vocês, né, que seria os acordes dominantes, o Ré maior, ou então eu poderia usar, né, o Fá sustenido meio diminuto aqui, né? Eita! Pra resolver em Sol, né? Tá certo? Então, deixa eu fazer mais uma vez aqui uma harmonia para ir para Sol, só para eu fechar a explicação aí do acorde pivô, né? Dó maior, Lá menor, Ré menor, Sol. Agora eu vou fazer a seguinte sequência: Lá menor, Mi menor, Dó, modulei já para Sol, né? Eu usei o Lá menor, o Mi menor, o Dó, né? Todos os acordes dentro já de Sol, né? E aí quando eu toco o Mi, eu já estou no ambiente de Sol totalmente favorável para resolver em Sol. Então, pensando em acorde pivô, olha só as variedades de opções que eu tenho. Eu posso pensar no acorde pivô
como sendo diatônico na tonalidade de onde eu estou e sendo diatônico também na tonalidade para onde eu quero ir, que é o exemplo que eu acabei de te dar aqui, tá certo? Né? Dó maior, por exemplo, ele é um acorde da tonalidade de Dó e também é um acorde da tonalidade de Sol. Então ele pode ser um acorde pivô. Mas olha só, esse segundo tipo aqui é interessante. Seria um dominante secundário que vira na próxima tonalidade um acorde dominante do quinto grau. Então, em outros termos, seria o seguinte, ó, eu estou em Dó maior e aí eu quero ir para Sol maior. Então o que eu faço? Primeiro eu faço o Ré maior, né, com sétima menor, que seria um acorde dominante, mas eu faço ele como dominante secundário de Sol, né? Então eu crio uma sequência onde eu resolvo em Sol, e aí eu posso fazer uma primeira vez resolvendo em Dó primeiro, né? Antes de efetivamente modular, e aí depois eu faço isso de novo. Aí quando eu vou para Sol aqui, ó, eu já estou dentro da tonalidade, né? Aí eu teria que pensar mais ou menos em termos de estruturalmente, né, onde que isso se encaixaria dentro dos compassos para não ficar encavalado, né? Mas vamos lá, vou fazer de novo, ó. Dó, resolvo em Dó. Estava em Dó, fui para Sol, né? Fazendo esse recurso. Eu fui utilizando, né, o Ré, a dominante de Sol, né? Fui utilizando ela aos pouquinhos, mesmo estando em Dó maior, até que chegou um momento em que ela me pediu para ir para Sol mesmo, né? Então, foi esse recurso que eu utilizei aqui. Eu peguei o Ré como dominante secundário da dominante de Dó, transformei ela em quinto grau em determinado momento, que me fez querer resolver na tonalidade de Sol, né? Outro tipo de acorde pivô aqui seria quando o quinto grau, né, na tonalidade onde eu estou, ele continua sendo o quinto grau, mas me leva para outra tonalidade. Isso acontece quando? Quando eu saio de um tom e vou para outro tom que tem a mesma tônica. É o que a gente chama de tonalidades homônimas. Quais seriam as tonalidades homônimas, né, que têm o mesmo nome? Lá maior e Lá menor. Dó maior, Dó menor. Ou seja, quando você sai de uma tonalidade, né, você está numa tônica, você sai da tonalidade maior dela e vai para a tonalidade menor dela, né, é o que a gente chama de modulação homônima, tá? Que é muito interessante. Então, esse aqui é um tipo um dos recursos, né, mais simples que tem para usar, mas é muito interessante, né? Porque aí você usa o dominante para dar a sensação que você vai resolver. Se você estiver em Lá menor, por exemplo, né, você dá a sensação que você vai resolver. O que a pessoa está esperando? Que você vai resolver em Lá menor de novo. Mas em vez disso, você já vai para o Lá maior. E a partir dali para frente, né, você já começa a usar os acordes de Lá maior mesmo, né, criando a harmonia e a melodia já dentro de Lá maior, né? Então, aqui, ó, vou desenvolver um pouquinho a ideia só para você sentir bem. Estou em Lá menor. Já estou em Lá maior agora. Viu como é que é sutil, né? E é um recurso muito legal que me faz caminhar uma distância até maior do que o que seria o básico, né? O básico seria, igual eu já mostrei para vocês, eu sair de Dó e para Sol, para uma tonalidade vizinha. Quando eu faço isso aqui que eu fiz para vocês, olha de onde eu saí. Eu saí do Lá menor, 0 sustenidos, né? 0 acidentes, e fui para Lá maior com 3 sustenidos. Então é um recurso muito legal, né? De novo, ó. Faço dominante, Lá maior. Né? É um recurso muito interessante de utilizar. Outra coisa aqui que a gente pode fazer é o seguinte,
estar numa tonalidade e pegar o acorde como um acorde diatônico e transformar ele em um empréstimo modal na próxima tonalidade, tá? Então vamos lá. Lembrando o conceito de empréstimo modal que eu já falei com vocês. O empréstimo modal é quando eu estou em Dó maior, por exemplo, e eu pego um acorde emprestado de alguma tonalidade homônima, ou seja, de alguma tonalidade que tenha o mesmo nome da tonalidade onde eu estou. Então, se eu estou em Dó maior, eu vou pegar algum acorde emprestado de Dó menor, né? E aí, se você for um pouquinho mais ousado aí, você pode pegar um acorde emprestado de alguma tonalidade modal diferente ainda, de, sei lá, Dó menor dórico, Dó mixolídio, qualquer coisa assim, né? Mas vamos pensar no básico, tá? Estou em Dó maior, eu pego acordes emprestados de Dó menor. Então, qual que seria a ideia? O acorde ele é diatônico e ele se torna um empréstimo, né, na próxima sequência aí. Para eu fazer isso, na verdade, eu não preciso trabalhar com as duas tonalidades homônimas. Eu não preciso ficar trabalhando aqui com o Dó e com o Dó menor. Eu posso fazer um acorde aqui, por exemplo, estou em Dó maior, ó, eu posso fazer o Ré menor e aí procurar uma tonalidade onde o Ré menor seria um acorde de empréstimo modal. Tá? Por exemplo, o Ré menor seria um empréstimo modal em Lá maior. Por quê? Em Lá maior, o acorde de Ré deveria ser maior. Se eu fizer o Ré menor dentro do contexto de Lá maior, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando o acorde emprestado de Lá menor e usando ele dentro da tonalidade de Lá maior. Eu estou tentando ir devagar porque eu sei que às vezes pode ser difícil de raciocinar, né? Mas a ideia é simples. Eu estou saindo de Dó maior e vou para Lá maior. Só que no contexto de Lá maior, em vez de eu usar o acorde próprio da tonalidade de Lá maior, eu vou pegar um acorde de Lá menor que vai me fazer desembocar em Lá maior. Por isso ele vai ser um acorde de empréstimo modal, tá? E o acorde que eu vou usar vai ser o Ré menor, tá? Então, vamos lá. Estou aqui Dó maior, bonitinho, Ré menor. Geralmente é sempre legal você desenvolver, construir a ideia com o acorde inicial antes, né? Para a pessoa sentir o acorde sem já perceber que ele está querendo caminhar. Então, vamos fazer aqui uma construção harmônica usando o Ré menor em Dó mesmo. Para que a pessoa não assuste, né? Aí eu volto. Dó, Ré menor. Aí eu vou para Lá maior. Olha só que interessante. De novo, ó, vou fazer a sequência. Dó maior. Ó. Já estou em Lá maior. É legal você pensar dessa forma porque você consegue fazer caminhos suaves, né? Caminhos que não ficam muito agressivos, né? Por isso que eu falei, para modular é ideal que você faça isso com calma, tá? Tem aqueles caminhos, né, já bem fortes, né? Que seria, por exemplo, vou chegar aqui, né? Cadência secundária. Você já... tô aqui em Dó maior, já quero ir para Mi bemol maior. Então eu vou fazer só o dominante dele aqui, né? Pronto. Só que fica aquela coisa muito agressiva, né? Então, a modulação interessante que eu gosto mais é quando você vai construindo o caminho aos poucos e você ir pensando dessa forma do acorde pivô aqui ajuda muito, né? O último caso aqui seria quando você sai de um empréstimo, né? Você está numa tonalidade onde você faz o acorde que é um empréstimo e depois vai para o contexto onde esse acorde seria um acorde diatônico, tá? Um exemplo que eu vou dar para você aqui, ó, é o seguinte: eu estou em Dó maior. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer o Fá menor. É muito comum a gente utilizar esse acorde dentro da tonalidade maior, que seria o que a gente chama de subdominante menor, né? Então, em Dó maior, você já deve ter ouvido isso muitas vezes, né? A pessoa está em Dó maior, em vez dele fazer o Fá maior, que é o natural da tonalidade, ele faz o Fá menor, né? Tem uma sonoridade muito bonita, né, por sinal. Né?
E por que que esse acorde ele é um empréstimo modal nesse contexto? Porque eu estou pegando o quarto grau de Dó menor, né? Então por isso ele está sendo um empréstimo modal aqui. Porém, olha só o que eu vou fazer. Fá menor, ele é um acorde diatônico, ele pode ser um acorde diatônico em várias tonalidades, né? Ele pode ser o acorde da tônica da própria tonalidade de Fá menor. Ele pode ser, no caso aqui, ele pode ser o sexto grau de Lá bemol maior, né? Inclusive eu vou fazer isso, porque é muito interessante, né? Eu estaria saindo daqui, onde eu tenho 0 acidentes, para uma tonalidade onde eu tenho 4 acidentes, né? Então seria um salto brusco. Mas vamos ver se vai ficar brusco se eu fizer dessa forma, ó. Dó maior, Fá menor, já estou em Lá bemol menor. O que eu fiz aqui? Tava em Dó, né? Eu fiquei brincando. Dó maior, Fá menor, né? Eu poderia até desenvolver um pouquinho mais a ideia harmônica aqui, né? Lá menor, depois Fá menor. Ó, Lá bemol maior, Mi bemol com baixo em Si, caiu já o quinto grau invertido, Fá menor, Ré bemol maior, que é o quarto grau, Lá bemol. Viu? Aqui já está funcionando bem, né? Como acorde platônico. Vou te falar, tá? Os recursos favoritos que eu mais gosto de usar aqui quando eu penso em empréstimos. Eu amo empréstimos. Inclusive uma postagem eu fiz falando sobre o grunge, né? Como que eu sou apaixonado pelo grunge justamente por causa dos empréstimos modais. E esse recurso, né, de você pensar nas modulações assim, dessa forma, né, pegando os acordes pivô como empréstimo e fazendo essa brincadeira, fica muito legal, tá certo? Mas, gente, o nosso tempo tá curto aqui, não tem como aprofundar nisso, tá? Minha dica é o que eu já falei no início da aula aí. Se você se interessou por isso aqui, assiste essa aula depois gravada, é só se inscrever no link da minha bio, assiste ela, pegando só essa primeira parte e dá uma dissecada nisso aqui, faz vários exercícios aí aplicando as suas composições, fazendo rearranjos e tal. Depois vai passar para o próximo tópico aqui, tá? O segundo tópico que eu coloquei aqui é o seguinte: modulação por regiões intermediárias. O que isso quer dizer? Né? Por meio dos exemplos que eu te mostrei, eu consegui sair de Dó indo para Lá, aqui, né, para Lá, eu consegui sair de Dó indo para Lá bemol, consegui ir para lugares até bem distantes. Porém, tá? Para eu ir para lugares distantes assim, ou então, por exemplo, para sair de Dó para ir para Fá sustenido, eu não preciso necessariamente fazer um passo só, fazer só o passo do acorde pivô para já chegar em Fá sustenido. Eu posso fazer isso aos poucos. E como que você vai fazer isso aos poucos? Você vai pegando carona aqui com os caminhos intermediários. Se você quisesse, né, fazer um caminho assim bem elaborado, você pode ir saindo de tonalidade relativa, tonalidade vizinha para vizinha aqui, né, de Dó para Sol, Sol para Ré, até você chegar aqui. Não precisa ser assim. Eu vou mostrar só um exemplo aqui do que a gente pode fazer indo de Dó para Lá e depois já dando um passo de Lá para o Fá sustenido. Como que eu posso fazer isso? Tá? Olha só, Dó, qual que é a tonalidade relativa de Dó? É Lá menor, tá certo? Se eu sair de Dó e já ir para Lá menor, eu já estou um passo do Lá maior. Porque como eu mostrei aí para vocês, usando o recurso do dominante, né, pensando aqui do quinto grau, né, indo para o quinto grau, eu posso pegar o Mi como quinto grau de Lá e fazer esse Mi me levar para o Lá maior. Aí eu já estou em Lá maior, né? Depois o que eu faço? Olha só, para eu sair de Lá e vir para Fá sustenido maior, eu posso simplesmente fazer o mesmo caminho, ó. Tem o Fá sustenido menor aqui, que tem a mesma tônica dessa tonalidade. Então, quando eu chegar aqui, eu vou fazer simplesmente isso. Eu vou criar alguma progressão harmônica que me faça usar o Dó sustenido, né, como dominante desse acorde, me levando para esse. Então, aí eu conseguiria fazer esse caminho
sem dar um salto brusco de uma vez, né? Imagina se eu fizesse Dó, se eu fizesse Dó maior, Dó sustenido maior e já caísse em Fá sustenido maior. Até funciona, né? Mas fica muito brusco, né? Ó. Fica muito brusco. Então, olha só como é que eu poderia fazer. Tô em Dó aqui. Vou procurar uma modulação para ir para Lá menor, tá? Vou fazer com calma, né? Ré menor. Mi maior. Aí eu já consegui ir para Lá menor. Só que em vez aqui eu nem precisaria ir para o Lá menor, eu já poderia ir para o Lá maior aqui, porque o Mi já me leva para lá, né? De novo, ó. Dó maior, Fá, Lá menor, Sol com baixo em Si, Dó, Ré menor, Mi maior. Pediu para eu ir para Lá menor, mas eu vou para Lá maior. Ré, aí mesma coisa, vamos com calma, né? Fá sustenido menor, Mi com Sol sustenido, Lá. Aí eu faço aqui, ó, Si menor, Dó sustenido maior, já estou em Fá sustenido maior. E por aí vai. Viram? Eu consegui fazer, né? Aqui, se eu tivesse o papel para padronizar isso, né? Eu poderia chegar numa sequência que eu pudesse fazer isso rapidinho, fazendo esses passos aqui, sem ficar enrolando muito, né? Mas você viu que eu construí um caminho. Na verdade, foi até interessante, né? Eu fiz sem ser de propósito, mas eu fiz mais ou menos a mesma progressão harmônica nas duas tonalidades, né? Em Dó e depois em Lá maior, o que desembocou bem em Fá sustenido, tá? Então isso funciona muito bem. Você pegar caminhos intermediários aqui. Eu fiz esse, você pode pensar de várias maneiras. Você pode ir de Dó para Ré, né? Depois de Ré para Mi, sei lá, e depois de Mi para Fá sustenido. Enfim, aí você vai ter que buscar os caminhos aqui, pesquisando aí, né? Por conta própria. Outro tipo aqui, eu acho que esse aqui é o mais fácil de pensar, seria a modulação sequencial, que é uma modulação que depende muito mais da melodia. Essa aqui e essa aqui que eu vou falar aqui embaixo, eu acredito que dependem muito mais da melodia, tá? E é bem fácil a ideia. A ideia é a seguinte, você tem uma frase melódica, tipo... né? Aí a harmonia que está para acompanhar isso poderia ser... Fiz aqui, ó, Dó com baixo em Mi, Fá, Sol, simples, né? O que acontece? Nessa próxima vez que eu for fazer o ciclo, fica legal uma quadratura, tá? Geralmente você repetir 2 vezes a mesma frase, até você modular, porque senão vai ficar parecendo uma coxa de retalhos, né? Mas aí quando eu for modular, o que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente a mesma frase, só que em outra tonalidade já, entendeu? E eu posso pensar nisso, né? Somente em termos de salto. Então a melodia ela começa aqui em Mi, né? Mi, Ré, Dó, Lá. Eu poderia fazer um salto pequeno, não preciso fazer um salto gigante, né? Eu posso, em vez de começar em Mi, começar em Fá sustenido da próxima frase, né? Então, em vez de eu fazer... eu já começaria... Eita! Aqui, né? Eu poderia fazer para baixo também, né? Então, em vez de eu começar em Mi, ó... eu começo mais para baixo. Aí eu vou fazer um salto maior para você ver que também dá para ser um salto maior, né? Eu vou começar a frase em Si bemol. Si bemol ele vai ficar ruim, tá? Porque o salto que eu tenho do Mi para o Si bemol é uma quarta aumentada, é um intervalo difícil de cantar. Então seria melhor eu ir para o Lá, por exemplo. Vamos para o Lá, tá?
Aí eu posso ir. Aqui já ficou. Quando o salto fica grande demais, não fica tão bom, porque em termos de voz, né, a não ser que você tenha duas pessoas cantando, né, uma com a voz mais aguda, outra com a voz mais grave, talvez o ideal é você fazer um salto pequeno mesmo. Vamos testar esse primeiro salto que eu fiz, indo do Mi pro Fá, e vamos ver como é que fica. Porque se eu comecei aqui em Mi, ó, e fazendo o acorde de Dó maior, quer dizer que eu considerei o Mi como terça do acorde. Então, o próximo acorde seria simplesmente Ré maior, né? Seria como se fosse uma modulação de subindo, como se fosse não, é uma modulação subindo um tom, né? Então, ó. De novo. Vou fazer a transição mais uma vez só pra gente sentir bem, ó. Aí você vai, né? Vou fazer um salto a mais. Em vez de ir pro Sol, Fá sustenido, vou pro Sol. Não. Seria que vai pro Sol. Aí teria que ser Mi bemol, né? Teria que sair daqui. Então, ó. Aí aqui eu já teria que treinar um pouquinho, né? Vai fazendo. Vamos tentar fazer mais uma vez, bem devagar, que aí eu... Ó. Ficou legal, né? Beleza, tá? Então é isso. Essa é a modulação sequencial, né? Você simplesmente repete a mesma melodia em outra tonalidade, tá? Essa é a mais fácil de todas. Essa aqui é um pouco mais complicada e eu coloquei aqui como exemplo uma das minhas músicas, que eu fiz isso, que é o que a gente chama de modulação seccional. Modulação seccional é quando você muda de tom, quando você sai de uma seção para outra. Então eu estou na parte A da música, eu vou para a parte B, eu mudo a tonalidade. Só que acaba que a galera, a gente geralmente faz isso de um jeito muito clichê, fazendo essas modulações de um tom para cima, né? Igual eu acabei de fazer, né? Indo do Dó pro Ré. Mas aí, deixa eu pegar o violão aqui, porque o violão é meu instrumento, né? Então vai ficar mais fácil de pensar nisso, né? A música ela é assim, ó. Ela começa em Ré maior. Aí a primeira parte está toda em Ré maior mesmo, né? Aí a melodia é assim, ó. Aí vai para um pré-coro, né? Ainda estou em Ré maior. Aí olha só o que eu fiz para ir pro coro. Porque é o seguinte, a melodia do coro é a parte mais linda dessa música. Eu fiz essa música começando pelo coro. Só que depois, quando eu construí essa parte inicial dos versos, ficava uma distância muito grande entre a melodia dessa parte do verso e do coro. Então o coro ficava muito alto para cantar, ficava quase impossível para uma mesma pessoa cantar, né? Até quando a gente foi gravar ela, eu até dei de alternativa assim, não, vamos pôr uma mulher para cantar o coro, que é muito mais alto, né? Só que aí eu estava já estudando esse lance das modulações, falei assim, não, e se eu, por meio da modulação, eu tirar, né, a melodia dessa região aqui, porque a primeira parte está nessa região, a outra estava nessa. Se eu tirar ela dessa região aqui, ó, e conseguir trazer para cá,
aí eu vou conseguir cantar. Então foi o que eu fiz. E aí olha só como é que eu trabalhei a modulação, né? É. Aqui eu já pego um acorde de empréstimo modal, porque eu estou em Ré maior, ó. O Mi de Ré deveria ser Mi menor, correto? Só que aí eu faço um Mi maior, né? Então, vou fazer a sequência de novo. Então eu já estou usando isso aqui como um acorde pivô para um lugar onde eu estou querendo ir, mas aí eu volto para a tonalidade normal, que é eu volto para o acorde de Sol, só para não ser uma coisa brusca de uma vez, né? Então, volto para Ré. Aí para modular, olha só o que eu faço. Eu tenho que lembrar agora. Ah, tá. Eita. Ixi, agora eu esqueci. Deixa eu só lembrar rapidinho, porque é muito legal esse exemplo. Ah, tá. É isso aqui que eu faço. Aí o que eu faço? Eu vou para Si maior, tá? Então eu vou mostrar de novo a sequência de acordes, ó. Si menor, Sol, Si menor, Mi maior, quarto grau de Si, né? Volto pro Sol, que tá dentro da tonalidade de Ré. Aí eu faço o Mi, ó. Eu faço o Mi aqui com a quarta aumentada, que é uma nota característica, tá? Do quarto grau, né? A gente chama isso aqui é a nota característica do modo lídio, né? O quarto grau, ele tem essa sonoridade de lídia, né? Do modo lídio. Então eu faço a quarta aumentada, faço ela resolvendo na quinta, e depois eu toco aqui embaixo a própria nota Si, né? Firmando aqui a tonalidade. Ah, não, a nota Si não, desculpa, o Ré sustenido, né? Que é a terça do acorde de Si. Então, vamos lá, vou tocar a ideia toda de novo para você sentir como que ficou a modulação, tá? Acorde pivô, subdominante da tonalidade onde eu estou. Aí eu faço o acorde pivô de novo com as tensões. E aí por aí vai, né? Vou ver se um outro dia eu gravo a música aí pra vocês, tá? Mas essa modulação que eu pus para dar de exemplo, porque é uma modulação que eu fiz e eu achei que ficou maravilhosa, né? E que fugiu, né, dessa categoria daquela coisa bem assim, clichêzona, né? Principalmente porque, olha só, eu saí de Ré e eu vim parar aqui, ó, em Si. Então eu fiz uma modulação grande, né? Mas eu consegui fazer de um jeito criativo usando a questão do acorde pivô, né? Então essa modulação seccional é simplesmente isso. É quando você muda de tom de uma parte para outra e isso pode ser muito legal para você resolver problemas como esse que eu acabei de falar para você. Quando você tem uma melodia que está muito legal, mas ela está muito distante em termos de altura, né, da melodia da outra parte que você compôs. Então, por meio da modulação, às vezes você consegue suavizar isso, tá certo? Outro ponto aqui é a modulação por sensíveis e mediantes. Isso aqui é muito utilizado para trilha sonora de filmes, tá? Porque, por exemplo, o cara, em uma determinada parte do filme, ele está em Sol. Só que ele precisa, né, para outra parte seguinte lá, mas ele vai ter tempo para poder desenvolver isso, ele precisa vir aqui para Ré bemol, tá certo? Ó, Ré bemol. Então o que ele vai fazer? O que ele pode fazer? Ele pode simplesmente pensar, né, na sensível da tonalidade que ele está, né? Se eu estou em Dó maior, a sensível de Dó é a nota Si, né? Se eu toco a nota Si aqui, ó, ela pede para eu ir para Dó.
né? Agora, se você pensar que qualquer uma das notas que você está tocando aqui pode ser sensível de alguém, você às vezes consegue chegar naquela tonalidade que está distante de uma forma bem mais rápida só pelo recurso melódico. Fazendo o quê? Você faz a melodia se aproximar do lugar onde você quer chegar, né? Então aí, aqui eu estou falando de pensar em termos de sensível, tá? Né? Então eu quero ir para Lá bemol maior, por exemplo, não quero ir para Ré bemol maior, tá? Mas eu estou em Dó maior. Por mais que seja só um semitom acima, mas em termos de acidentes é muito distante, né? Eu tenho 0 acidentes aqui, eu tenho 5 aqui. Então o que eu posso fazer? Ó, eu vou construindo uma melodia, ó. E aí eu vou buscar, tá, a sensível da tonalidade que eu quero chegar, que é o Ré bemol. Quem que é a sensível? É a própria tônica de Dó, né? Mas se eu fizer, né? Se eu fizer o Dó com o acorde de Dó aqui na harmonia, vai soar só como tônica. Então o que eu vou fazer inicialmente? Em determinado momento eu vou transformar o Dó, olha só, presta atenção nisso aqui. Eu vou transformar o Dó na mediante de algum acorde dominante, tá? Quando você tem um acorde dominante, vamos lá, eu não acabei de dizer que o Si é a sensível de Dó, né? Na tonalidade de Dó, mas o Si, ele é mediante de qual acorde? Né? Ou seja, ele é o terceiro grau de qual acorde? De Sol maior, que é o acorde dominante de Dó, né? Então se eu faço Sol maior, ele resolve muito bem em Dó. Por que ele resolve muito bem em Dó? Um dos fatores é porque a terça do acorde é a sensível de Dó, né? Então, o que eu vou fazer? Na hora que eu chegar no Dó e quiser ir para o Ré bemol, eu vou transformar essa nota Dó, que é a nota sensível, eu vou transformar ela no terceiro grau do acorde dominante a qual ela pertence. Qual é o acorde dominante? Seria o acorde de Lá bemol. Então, olha só. Vou cantando a melodia. Já cheguei em Ré bemol. O que eu fiz aqui? Parece que foi bruxaria? Não. Eu simplesmente, ó, transformei o Dó em mediante do acorde dominante de Ré. Depois eu fui cantando a escala de Ré mesmo, de forma descendente, até resolver no Ré. Né, então? Né? Aqui teria que ser. Mais uma vez, para você sentir, tá? Mi. Aí eu faço Si, Dó, para cair no Dó, né? Si, Dó. Vou fazer os acordes aqui com o violão, que eu tenho mais proficiência, né? Vou ficar menos embolado aí pra vocês, ó. De novo. Enfim, aqui é porque que eu acabo confundindo muito já com a melodia de Lá bemol, né? Eu tenho que prestar atenção nessa notinha aqui, ó. Que é o que diferencia o Lá bemol do Ré bemol. Mas enfim, eu acho que deu para entender a ideia aí, não dá para ficar agarrando muito, né? Mas isso é um recurso muito utilizado pelo cinema. Se eu fosse pensar só em termos harmônicos, aí, né, vamos pensar assim, a noite é uma criança, né? Porque, ó, de Dó, eu posso considerar qualquer uma das notas de Dó como sensível, né, de alguma tonalidade que eu quiser ir. E aí eu posso transformar aquela nota em terceiro grau e ir para lá. Então, vamos pensar que eu quero transformar o Sol em uma sensível. Então, ele vai ser mediante de um acorde. Ele é mediante de quem? Do Mi bemol maior, então.
Aí o Sol ele vai resolver onde? Ele resolve em Lá bemol. Né, ó. Mi bemol. Lá bemol. Aí dentro desse acorde de Lá bemol, sei lá, eu tô fazendo Lá bemol com sétima, por exemplo. Não, sétima não vai funcionar, né? Obviamente, porque ela já é sensível do acorde, né? Mas se eu pegasse aqui, ó, o Dó não, eu vou pegar o Mi bemol e transformar ele sensível. Então ele resolveria em, o Mi bemol poderia resolver em Mi mesmo. Então olha só, vou transformar esse Mi bemol em mediante de algum acorde dominante. Ele seria mediante do acorde de Dó bemol, que é a mesma coisa que Si maior, né? Ó. Né? Então, ele praticamente sempre vai me levar para o acorde da dominante da tonalidade que eu quero ir, né? E aí por aí vai. Aí você pode ir buscando vários caminhos diferentes, né? Para pensar em termos harmônicos. Para fechar, gente, eu falei sobre isso aqui ontem, não vou falar de novo, né? Mas as cadências secundárias, obviamente, podem ser um recurso legal aí para te levar para uma outra tonalidade, né? Usualmente a gente usa, né, as cadências para simplesmente enriquecer um pouco a tonalidade, né? Me dar recursos fora da tonalidade para colorir um pouco mais a sonoridade da música que eu tiver. Mas eu posso usar, né? Se eu tô lá em Dó maior, aí eu quero ir para Fá maior mesmo, né? Então eu vou fazer lá o 251 de Fá, então eu vou fazer Sol menor, Dó e vou para Fá. E aí, esse ir para Fá, eu posso fazer simplesmente como uma inclinação, permanecendo em Dó maior, ou eu já posso me assentar aqui em Fá mesmo e fazer a festa aqui em Fá maior, continuar aqui, né? Começar a construir a melodia em cima de Fá maior mesmo. Os acordes simétricos, tá? Eu queria tanto ter muito tempo para falar sobre eles aqui, mas, todavia, entretanto, eles já são muito complicados de falar deles, né? Que é o acorde aumentado e o diminuto. O que você precisa entender é simplesmente o seguinte: como eles são simétricos, tá? Todas as notas, porque assim, o acorde diminuto ele tem a principal tensão dele, né? A principal dissonância dele é a quinta diminuta. A sétima diminuta também é uma tensão. Só que ele é simétrico, ou seja, todas as notas têm a mesma distância entre si. O que isso faz? Faz com que, na verdade, então, eu possa pensar em todas as notas como uma quinta diminuta. E quando você resolve uma dissonância, né, a melhor forma de se resolver uma dissonância é resolvendo o grau conjunto, às vezes até pensando em um movimento de semitom. Né? Então, se eu estou em Si diminuto aqui, ó, ele resolve muito bem em Dó maior, correto? Mas todas as notas dele podem ser uma sensível. Então, o Ré, que é a terça do acorde, também pode ser uma sensível. Aí pode me levar para Mi bemol. O Fá também pode ser uma sensível, me levando aí para Fá sustenido maior ou Sol bemol. Né? O Lá bemol também é uma sensível. Então pode me levar também, nesse caso, para Lá menor ou para Lá maior. Né? E o legal do acorde diminuto é isso. Você pode resolver ele tanto com um acorde maior ou um acorde menor. E a mesma lógica serve para o aumentado, tá, gente? O aumentado também é simétrico. Então, e a quinta aumentada, ela também pede para resolver, né? E eu acho que o caminho de um semitom para cima também é o melhor, né? Então, se eu fosse fazer Dó maior aumentado, ó, Dó aumentado, ele resolve muito bem em Lá menor. Resolve muito bem em Fá maior. Por quê? Porque a quinta aumentada, ela resolve muito bem um semitom acima, né? Só que o que é interessante, como eu estou dizendo, o acorde é simétrico. Então todas as notas podem ser consideradas uma quinta aumentada, né? Então eu estou em Dó aqui, ó. Não só o Sol sustenido pode ser uma quinta aumentada, o Dó aqui também pode ser. Então ele pode me fazer resolver em Ré bemol maior, ó. Né? O Mi também. Então ele pode me levar naturalmente aqui para Fá, né? Tá certo? Então, o acorde aumentado e o diminuto, aí eles já são um portal, tá? Aqui já é um mundo separado para você estudar aí. A ideia básica é simples, igual eu expliquei, mas para aprender você vai ter que botar
ralar aí mesmo, né? E a última coisa aqui, que é a mais simples para eu terminar essa live, é a modulação por acomodação. O que é isso? Cinema usa muito isso, tá? Às vezes o cara ele começa a fazer umas sequências aleatórias. Em vez dele pensar em tonalidade e tal, ele começa a fazer sequência de acorde aqui, ó. Vou para Dó, depois vou para Ré bemol, depois vou para Mi bemol, do Fá para Fá maior, né? Pode ter isso às vezes, né, para desenvolver uma ideia e tal. Só que aí, olha só, para ele resolver, para ele modular por acomodação, o que ele precisa fazer? Ele precisa chegar no acorde e segurar aquele acorde. Se ele ficar um tempo suficiente, aquele acorde já vira o acorde da tônica, tá? Então, ó, vamos lá. Já virou o tom. O cara já pode começar a desenvolver aqui, né? Essa é a modulação mais simples de fazer e que funciona muito bem, tá certo? E aí, trilha de filme vai ter muito disso que eu falei. Às vezes os caras vão fazer padrões geométricos aqui, o cara vai fazer uma sequência indo de Dó para Lá para Mi, né? Ou então uma sequência quadrada, né? Do Fá indo pro Sol. Aí já começa a piração em cima disso aqui, tá? Mas eu dei aí para vocês o básico do básico, beleza? Gente, muito obrigado. Foi uma experiência muito legal passar todos esses dias aí. Abre aqui os comentários para mim. Foi uma experiência muito legal, né? Se você quiser as gravações das aulas todas aí, por favor, entra no link da minha bio aqui, se inscreve para você receber a gravação de todas as aulas. Mas eu gostei muito da experiência, achei que ficou um curso até bem completo, né? 12 horas só. Mas enfim, espalhem a mensagem, espalhem a semente, por favor, para as pessoas que vocês conhecem, que vocês acham que gostariam, né, de ter esse conteúdo aqui. Eu acho que realmente foi um conteúdo muito rico que pode ajudar muita gente, beleza? Né? E eu termino dizendo aqui que, né, entre os dias 8 e a Franciele está falando que é só entrar lá, entra no link da minha bio, entra lá que você vai poder se inscrever, tá certo? E aí, entre os dias 8 e 12 de setembro, eu vou abrir mais uma turma do meu curso completo, aí, o meu curso DSM, não o Pocket só, né, mas o curso completão. Então, você se inscrevendo aí para poder receber as gravações, né, de todas essas aulas, você também vai receber depois os vídeos aí. Se você quiser entrar na próxima turma, fica o convite aí, entre os dias 8 e 12 eu vou soltar aí no e-mail de vocês, beleza? Eu nunca estudei isso, aprendo de ouvido. Pois é, assim, eu também sempre aprendi de ouvido, né? Mas é tão legal quando a gente vê a teoria, né? Porque a teoria ela ajuda a gente a pegar atalhos, né? Enquanto no ouvido a gente fica muito dependendo da intuição, assim, né? A teoria ajuda a gente a sistematizar a ideia e, né? Como é que eu posso dizer? Dominar aquilo como vocabulário, né? A Bia tá aí, obrigado pela presença, gente. Faelzinho, Henrique, obrigado a todo mundo aí. Acho que a teoria é super importante, mas acho que é igual matemática. Na verdade, assim, quanto mais você pensa na teoria só como teoria e não põe na prática, vai ficar como matemática mesmo, né? Você tem que... E na verdade a matemática ela deveria ser posta em prática também, né? Eu também penso na matemática como se fosse um trem muito teórico, assim, mas eu acho que a escola não ajudou muito, né? Se eu tivesse tido um professor que me ajudasse a aplicar a coisa, né? Colocar isso na prática mesmo, talvez eu tivesse gostado mais. Com a música é a mesma coisa, né? Tudo que você vai ver aí nas gravações de todas essas aulas, bota em prática, né? Eu sei que ficou um curso bem teórico, porque o tempo é bem curtinho, né? Mas vê todo o conteúdo com calma e bota tudo em prática, porque isso vai mudar radicalmente aí o conhecimento, a prática musical de vocês. Ok, gente? É isso aí. Então, não tem mais nada a dizer. Eu vou ficando por aqui, falta 30 segundos para acabar. Não vou ficar enchendo de linguiça, obviamente. Muito obrigado pela presença de todos, a experiência toda foi ótima. Deus abençoe vocês e até mais.